seja muito bem-vindo à sua leitura, uma leitura geral, atemporal e coletiva. Se você é novo, nova por aqui, eu me chamo Leonardo e você está aqui no canal O Louco Tarô. Seja bem-vindo, Touro, eu quero convidar você a se inscrever, curtir, comentar e também compartilhar. É uma leitura geral, nunca força nada aí na tua energia. Para leituras particulares e mapa numerológico comigo, o meu site, o meu contato, ele sempre fica Touro, aqui abaixo na descrição de todas as leituras. Quero convidar você também, taurino, que sente que tem um chamado aí com o tarô, a vir aprender a ler o tarô comigo, no nosso curso de tarô Caminhos da Consciência. E lembrar você, Touro, que eu sempre deixo disponível também aqui abaixo o nosso e-book de banhos energéticos para você estar cuidando, renovando aí a sua energia espiritual, que é tão importante na tua jornada de vida. Vamos lá então, vou abrir a sua leitura com o Oráculo dos Delfos. Touro, por favor, espiritualidade da luz. O que Touro precisa saber, ouvir nesse momento? A difícil lição. A timidez. Amor à espreita. E o romance. Tudo conectado na sua leitura. Fundo de deck, o passatempo. Olha, Touro, eu estou falando aqui com pessoas, tá? A espiritualidade, ela tá dizendo uma coisa aqui, primeiro, tá? Para esse grupo de pessoas, depois pode ser que venha um outro assunto. Mas aqui, muito específico, eu estou falando com um grupo de pessoas onde a espiritualidade, ela quer dizer que você tem vivido desafios dentro dos relacionamentos na tua vida. E quando eu falo aqui, Touro, de relacionamentos, eu tô falando numa base geral. Tô falando do relacionamento que você tem com a sua família, né? Com as pessoas lá do seu trabalho, com os seus vizinhos, com o filho, com o pai, com mãe, né? Com relacionamento afetivo amoroso, com o marido, com a esposa, né? Com namorado, com ficante, com crush, né, aí que você tenha na tua vida. Mostra que é uma pessoa que, assim, inclusive, Touro, é uma situação que ela pode acompanhar você a nível kármico. Eu não tô falando aqui kármico a nível de pagamento, né, que você deve alguma coisa para Deus, para o universo, não, porque o karma, ele foi também, de alguma forma, com o tempo, um pouco deturpado. A gente tá falando aqui de pessoas, né, que tem a nível kármico aprendizados dentro de relacionamentos. Então pode ser, Touro, que até o presente momento você tenha traído relações numa base geral, né, não tô falando aqui somente de vida afetiva amorosa, não, que trouxeram sim para você alguma espécie de desafio, né? E pode ser, Touro, que você ainda está passando por isso. Por quê? Porque a sua leitura, ela abriu com a difícil lição. E eu não vejo aqui nenhuma energia que vai falar para mim assim, olha, isso aí acabou na tua vida. Agora seus relacionamentos, eles vão mudar e etc. Não. E com isso, Touro, eu não estou querendo dizer que você só vai atrair para tua vida esse tipo de pessoa. Não. Mas eu sinto que é uma leitura onde a espiritualidade, ela quer conscientizar você que sim, ao você se relacionar com pessoas numa base geral, você tem desafios aí para poder passar com essas pessoas. E eu não tô falando aqui de coisa tóxica, tá? Não tô falando que você tá num relacionamento, a pessoa ela agride você, esse é o desafio que você tem que passar, fique aí. Não é sobre isso aqui. Tenha discernimento e inteligência que eu sei que você, taurina, taurino, tem, para poder discernir o que está sendo falado aqui nessa leitura. Eu estou falando de situações aí desafiadoras no sentido até saudável da coisa, tá? Por exemplo, aquela pessoa que ela é diferente de você. Né? Você fala uma coisa, a pessoa fala outra, vocês vão entrar ali num discorde, né, da situação, sim, mas você vai poder ver no final da situação como um todo, através sim, de um respeito, de uma educação também da pessoa para com você e de você para com a pessoa, que assim, olha, existe uma outra visão. E de repente eu não estou certo conforme eu imaginava que eu estava, ou o que eu pensava não é somente isso. Tem outra opção, tem outra coisa, tem outro método, tem outro jeito, né? Só que aqui, bem específico também, Touro, eu vejo algo relacionado, sim, à vida afetiva amorosa. Então, por exemplo, você pode ser um taurino casado, que você tem muita dificuldade com seu marido, com a sua esposa, mas você ama a pessoa que está com você, e a pessoa que está com você também ama você. Só que você entende que assim, eu nunca passei na minha vida tanto desafio quanto nesse casamento. Eu nunca passei tanto desafio quanto nesse trabalho. Eu nunca passei tanto desafio quanto no grupo aqui com essas pessoas. Ou nesse romance, nessa paixão, nesse envolvimento aqui que eu estou com essa pessoa, com esse pai, com essa mãe, com esse tio, né, com esse vizinho aqui, eu nunca passei. Só que o cuidado aqui, Touro, que você deve ter, né, que é o ponto aqui que a espiritualidade ela está falando também, é com a questão que da aceitação de determinadas coisas. Porque é o que a gente falou, é o discernimento que é necessário na tua leitura. Para você saber até onde algo é um desafio saudável e até onde algo é tóxico. Por quê? Porque às vezes a pessoa ela leva a questão kármica da coisa para o lado de, eu sou obrigado a passar por isso aqui, sendo que isso aqui é super, hiper, mega tóxico. Então eu encaro isso na minha vida como um karma, e às vezes nem é. Eu estou falando aqui principalmente para pessoas que
tem noção, né, do que é o limite do saudável do desafio, ou para pessoas que, por exemplo, têm aí o seu mapa numerológico, né, pode ser que você tenha feito comigo ou com uma outra pessoa, e você sabe que lá você tem algum karma ligado aos relacionamentos. Exemplo, tá, que eu vou te dar aqui. Quem tem aí a lição de número 9, né, que vai falar sobre questões relacionadas com os desafios dentro de relacionamentos afetivos, principalmente, ou melhor, dentro de relacionamentos principalmente familiares, tá? Aquela pessoa que teve aí grandes problemas, sim, com pai, com mãe, etc. Ou você pode ter aqui a lição ou karma de número 2, né, que também está ligado com questões aí envolvendo, tá, outros relacionamentos na tua vida. A sua leitura, Touro, ela é bem clara para mim, ela é bem evidente e o recado aqui é esse. Então eu sinto que é uma leitura também que talvez ela vai ser para poucas pessoas porque ela é bem específica. Só que eu sinto também uma coisa, Touro, que é o seguinte, por isso que aqui, ó, amor à espreita e o romance, não deixe de se relacionar por conta disso. E outra coisa, não é com todo mundo que você se relaciona que isso vai acontecer. Eu tenho certeza, você pode até me contar aqui abaixo nos comentários, que você que é dono dessa leitura, você vai saber que tem uma relação na tua vida hoje, ou teve alguma relação na tua vida que ela foi muito desafiadora. E, por exemplo, você que já teve, hoje em dia você está sozinho, ou você está se relacionando com o mínimo de pessoas possíveis, né, até talvez para fugir um pouco dessa questão, ou você realmente é uma pessoa muito selecionadora, né, hoje em dia, o que eles estão falando? Tem mais coisa para você passar, tá? Porque é o que eu te falei, eu não tô vendo aqui uma energia, não por enquanto, a gente vai ver com o tarô ainda pra gente entender um pouco mais isso aqui, mas eu não tô vendo aqui uma energia que fala assim, olha, isso acabou, tá? Não tô vendo isso aqui na sua leitura. E cuidado aí, Touro, para você também não deixar de viver as experiências que você tem que viver, porque a timidez é que ela tá falando de você se esconder, né, desses relacionamentos, dessa questão toda. Aqui vamos entender uma coisa, Touro, que eles estão falando, tá? Ninguém vem com algo que não possa carregar. Então, se você tem um karma em alguma situação na tua vida, se você tem desafios aí que você precisa passar, significa que você tem competência para passar por aqueles desafios. E eu não estou falando aqui, novamente eu vou repetir, eu não estou falando de algo que é super, hiper, mega tóxico, e nem de algo que é tóxico, né? Basicamente tóxico, não. Estou falando de um desafio aqui que você tem. Exemplo, a pessoa lá, né? Eu falo para a pessoa não botar a toalha molhada em cima da cama, a pessoa coloca. Eu falo para a pessoa fazer tal coisa de tal jeito, a pessoa não faz. E não é porque você quer, né? Mas é porque é uma situação aqui que tem algo a você aprender com isso e com certeza a pessoa que está com você também. E assim, por que fugir não é uma opção boa nesse caso aqui? Porque é algo que você veio para passar. Aí vamos supor que você fuja disso aqui, provavelmente, ou você vai ter que vir de novo, né, para poder passar por essa situação aí, ou cada vez mais e mais isso pode se acumulando, né? E aí quando você resolver interagir com alguém ou dentro dessa situação, você vai perceber, né, que existe mais para você viver. E aí isso pode estar de alguma forma acumulado. Olha só, 4 de copas e rei de copas aqui. Aqui tá falando muito de marido, esposa, tá? E muito de pai e de mãe também. Então pode ser que você teve ou está tendo os maiores desafios na sua vida aí em relação a esse relacionamento, ó. E aí você fica meio desanimado, tá vendo? Você fica meio desanimado em relação à situação aí. E aí, Touro, você pode falar assim, né, que eles acabaram de falar aqui nesse momento, você pode falar assim, ah, mas e daí? Qual que é o propósito disso na minha vida? O propósito aqui é você, primeiro, cumprir o que você tem que cumprir e, segundo, você finalizar o que você tem que finalizar. Porque quando você finaliza, finalizado está. Você não precisa mais passar por isso de novo. Né? Então, quando a pessoa ela finaliza uma questão kármica na vida dela, ou que ela tinha dentro ali de aprendizado, sendo kármico ou não, isso não volta mais para você. Porque uma vez que você aprendeu, aprendido vai estar. Aprendido estará, né, na verdade. E assim, você é liberado disso e segue o baile, né? Como falam por aí. Vamos ver o que mais aqui, Touro, com o tarô. Touro. 2 de paus. O mago. Outra coisa também, tá, Touro, que eles acabaram de falar aqui. Além, né, desse propósito que eu falei agora anteriormente, a questão é o quê? É a consciência que você tem que ter dessa questão aqui, tá? Por quê? Porque talvez você não sabia até hoje. E aí você não entendia. Nossa, eu tenho tanto problema dentro de relacionamento, né? Esse pai, essa mãe assim, assado, esse marido, essa esposa, mas eu amo essa pessoa, o que eu vou fazer agora, né? Vai continuar com a pessoa, se você quiser, claro, mas sabendo agora, tendo a consciência
que você passa por esse processo na tua vida. Porque olha só, sua leitura ela já abriu aqui com 2 de paus. Então me mostra alguém duvidoso, me mostra alguém questionador. Por que isso acontece comigo, né? Se eu tô aqui nessa casa, ó, nessa família, nesse trabalho, nesse ambiente, tá vendo que a pessoa tá num ambiente olhando lá para fora? Aqui pode até haver uma comparação, né, da vida, a sua vida com a vida de outra pessoa. Nossa, o relacionamento de fulano é tão bom, né? Tão diferente assim. Só que vem também, Touro, o mago. E o mago é que ele fala para você do seu poder de mudança. Só que o mago, ele é a conscientização. Por quê? Porque todo mundo é um mago. Você é um mago, eu sou um mago, todo mundo é. Porém, se você não souber que você é, você não pode fazer nada. Você não vai utilizar o poder de mago que você tem. Então, é essa consciência aqui que eu vejo que a espiritualidade ela quer trazer para você nessa leitura. De saber que assim, você pode mudar essa situação vivendo ela, né? Sabendo agora conscientemente falando que você tem essa questão de desenvolver na tua vida, né? Esse desafio, não vamos nem falar aqui que isso é um karma, né? Porque é uma leitura geral, então assim, não é todo mundo que vai ter os karmas aqui que eu falei, né? Se você quer saber, faça o seu mapa numerológico aí para você ver se você tem. Mas é um desafio, né? É a difícil lição, ponto. É isso aqui. É o desafio, um dos, né, desafios que você tem, mas o maior deles está dentro da questão de relacionamentos aí na tua vida. Ó, Cavaleiro de Copas, que inclusive são as pessoas que chegam até você, ou que você vai em busca dessas pessoas. O Carro. E os amantes, tá vendo? Exatamente isso, Touro. Só que olha que interessante, pode até parecer contraditório, mas é o que está sendo dito aqui e para quem é você vai entender uma hora ou outra, né? Talvez não agora, mas depois. Porque o Carro com os amantes aqui, esse Cavaleiro de Copas também, vai falar muito do quê? É através disso que a sua vida evolui. É através disso que você anda. Porque o carro, ele representa a vida indo para frente. Então, se eu paro, se eu travo essa área da minha vida, eu não estou tendo o aprendizado que eu tinha que ter. Inclusive, Touro, aqui também eles falam uma coisa, né? Você que, por exemplo, se fechou aí, assim, totalmente para relacionamento, cuidado, tá? E você sente que essa leitura lá é para você, cuidado. Principalmente se você se fechou porque você teve aqui muitos desafios dentro dos relacionamentos que você teve. Se você se afastou de tudo, de todos, cuidado, porque aqui a sua evolução, ela tem a ver com a convivência com outras pessoas. É assim que a sua vida ela vai andar, ela vai evoluir. Inclusive, tá? Vou falar uma coisa aqui que não é para todo mundo também não, mas pode ser que você tenha aí uma alma gêmea, tá? Uma alma gêmea num contexto assim original da coisa, não aquela coisa que é pintada por aí, como muita gente fala, né, que é aquele relacionamento perfeito, conto de fadas, né, 1001 rosas, ó, a rosa tá até aqui, né, 1001 rosas aí. Não é sobre isso aqui. Porque alma gêmea e chama gêmea é aprendizado. Chama gêmea também está muito relacionada à construção de coisas, né? No sentido aí de projeto, coisas também que outras pessoas e o mundo vão poder se beneficiar. Mas tem os seus desafios, tá? Aqui pode ser alguém que inclusive trouxe uma alma gêmea, uma chama gêmea. E se você acha que você não encontrou essa pessoa e você se fechou afetivamente falando, pode ser uma amizade, tá, pessoal? Não é somente aqui questão de romance, não, tá? A alma gêmea pode estar na sua família, por exemplo, pode estar numa amizade que você tenha. Mas é que para a maioria de vocês eu vejo que tem a ver com romance, sim. Só que não é para todo mundo, né? Aqui pode ser inclusive alguém de Sagitário, ou Gêmeos, ou Câncer, tá? Só que eu não vejo que você tá com essa alma gêmea, não. 6 de espadas, mais uma carta que vai falar o quê? Da fluidez, né? Da sua vida, da sua questão aí, mediante essas experiências que você vai ter, ou que você já está tendo, né? 9 de ouros. Ó, e a carta da força. 9 de ouros com a carta da força, touro. Literalmente eu falo o quê? Da competência que eu falei que você tem. Ou seja, a difícil lição aqui, ela não vem porque, você é vítima de não sei o que, de não sei aquilo outro. Não. Vem porque você tem competência para lidar aí com ela. E a força também vai falar o quê? De algo saudável. Então eu não estou falando de algo aqui que tá tirando a sua saúde, né? Tá tirando aí a sua vitalidade, tá acabando com você. Não é isso aqui, tá? Pode estar, sim, por exemplo, trazendo para você alguma preocupação, né, um autoquestionamento, porque o desafio, né, ele é desafio, o nome não é à toa, não é verdade? Então você é desafiado por uma questão que pode realmente assim, trazer para você, às vezes, algum nervosismo, porque a força ela vai falar muito do seu sistema nervoso também, né, da questão aí da libido, da questão dos hormônios, né? Então pode ser que esteja mexendo com você nesse ponto aí,
Mas é um ponto aqui mínimo da coisa, tá? Por quê? Porque por conta do 4 de copas. Então, por exemplo, pode mexer nos hormônios aqui, no sentido de você dar até uma desanimada, às vezes, desse relacionamento, dessa conexão. Ou para você que fechou aqui, né? Fechou-se completamente para relacionamentos, de se relacionar novamente. Que mais, por favor? O pendurado. E o que é o pendurado, touro? É a consciência. É a consciência sobre essa questão. Principalmente para quem possa estar fugindo disso, né? O mundo. Olha que interessante que eles estão falando aqui, eu vou falar para você. E 4 de paus. Olha, touro, o que eu tô vendo aqui? Esse processo na tua vida, ele tá para chegar ao fim. Só que ele vai chegar ao fim, o mundo, o pendurado e o 4 de paus, quando você tomar consciência disso. Por quê? Porque me parece aqui que eu tô falando com pessoas que já viveram. Tá vendo aqui que essa pessoa, ela tá ali meio assim, parece que ela tá até cansada, essa criança? Parece que ela tá assim, ufa, né? Ufa, já passei tanta coisa. Aqui também vira uma questão, né? O mundo com pendurado é a conclusão de um processo longo na tua vida. Então, touro, significa que assim, você que está vivendo isso, você já viveu, é como se a espiritualidade ela quisesse que você se conscientizasse disso, para você entender e ter o aprendizado que você tem que ter para que você seja liberado dessa questão. Ou melhor, o mago aqui, né? Para que você se auto-libere dessa questão. Principalmente você também que talvez esteja numa visão aqui muito de que você deve alguma coisa para alguém, né? De que o karma é dívida ou algo desse tipo. Talvez eles estão pedindo para você mudar também a sua consciência, né? Em relação a isso. É uma leitura bem profunda, porque ela vai trazer também situações aí que tem a ver com a forma que você vê as coisas na tua vida. E pode ser que seja até uma forma padronizada, né? Eu vou dizer uma coisa aqui também, touro, que eles falaram, tá? Essa questão não significa que você é obrigado a ficar com ninguém. Não é sobre isso aqui. E novamente a gente vai cair o quê? Na questão tóxica da coisa, né? Não é que assim, eu sou obrigado a ficar com essa pessoa, então. Não, por quê? Porque se você acabar com aquela pessoa, determinados desafios, eles vão vir com uma outra relação, você entendeu? Com uma outra situação. Por isso que algo só acaba quando cumpre e quando você toma, então, quando você toma também a consciência que você precisa tomar, entendeu? Porque às vezes aqui a situação é o quê? O desafio que você já tem com problemas ou questões que a pessoa que você está lidando com ela tem que nada tem a ver com o seu desafio na relação com ela, entendeu? Aí às vezes vai arrumar uma pessoa menos problemática nesse contexto pessoal dela e passar com ela os desafios aí que você tem que passar. Qual arcanjo aqui vem ao auxílio de touro, por favor? Nessa questão, qual arcanjo vem ao auxílio de touro? Arcanjo Zaquiel, observe a orientação amorosa que você ouve dentro da sua mente ou de outras pessoas. Olha só, a espiritualidade ela está avisando você, né? É mais ou menos aquilo que a gente falou nessa leitura. Ela tentando orientar, conscientizar você. Então conte aí com a ajuda de Arcanjo Zaquiel, tá? Principalmente para a compreensão desse tipo de questão aqui na tua vida, certo? Que leitura, né? Touro, então é isso que eu tenho para você hoje. Gratidão pela sua presença. Namastê e até a próxima leitura.